declarar que já não existe mais aquele documento, aquela cédula promissória que era contra mim e a tua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já aniquilou, riscou e anulou completamente, nos liberando e nos libertando para louvor da sua glória. Aleluia! Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente. Deus triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, os expôs publicamente. Deus triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus riscou a cédula. Muito bom saber que Deus tem guardado, abençoado a sua vida e nós podemos juntos adorarmos a esse Deus santo e bendito. Isso é maravilhoso, isso é graça de Deus para as nossas vidas. Eu quero te fazer um convite bem especial, principalmente se você está chegando agora para o nosso canal. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você acione o sininho de notificações e, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós queremos interagir com você. Esse é o canal da Igreja Batista Pedras Vivas, em Joinville, e é um prazer enorme recebê-lo aqui. Hoje eu separei o Salmo 63, nos versículos 3 e 4, para ler nesse início de culto. E a mensagem dele é belíssima. O texto diz assim, Salmo 63, versos 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. A graça do Senhor é melhor que a vida. Vida sem graça é vida sem Jesus. Que bom que o Senhor nos encontrou, que o Senhor nos tirou das trevas, que o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa sorte. E hoje nós podemos adorá-lo, sabendo do que Ele fez por nós, sabendo que Ele é digno, que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Vamos adorar a esse Deus santo, a esse Deus bendito. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz da parte daquele que nos amou primeiro, que nos ama, que está conosco em cada momento, em todos os dias. Ele é santo, santo e poderoso. E é o que nós vamos declarar agora nesta canção. Santo,
há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. São teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Os irmãos que estão em casa não sabem como nós estamos, nem nós aqui. Sabemos como está o coração dos irmãos, quais as suas necessidades, as suas demandas. Mas o Senhor, aquele que pode e sabe todas as coisas, nos conhece. Ele vai no profundo do nosso coração, da nossa mente e sabe do que nós necessitamos. E o que Ele deseja é que nós nos derramemos na sua presença, para que Ele derrube as barreiras que existem entre nós e Ele e possamos nos entregar e nos derramar de todo o coração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque.
você no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O culto é feito de momentos. Eu tive um pastor em Volta Redonda que ele sempre falava isso nas celebrações e eu nunca mais esqueci. É verdade, o culto é feito de momentos. E esse é o momento de nós orarmos juntos, esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Se você tem as suas necessidades nesta hora e quer colocá-las diante de Deus, se você quer apresentar o seu agradecimento ao Senhor, esse é o momento do culto que nós separamos para isso. Mas antes, eu quero ler um texto da palavra de Deus e eu quero te convidar para acompanhar junto comigo. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, Tiago 1, 12, diz assim: feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa palavra é bendita, essa palavra é bênção do Senhor para as nossas vidas. Feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Talvez você esteja vivendo um momento de grande prova. Talvez você esteja vivendo lutas que nunca viveu. Talvez você esteja convivendo com situações que são novas e difíceis para a sua vida e para a sua família. Eu quero te desafiar a passar tudo isso perto de Deus, na presença de Deus, perseverando na fé. Porque é do alto, é desse Deus que nos ama, que tem misericórdia de nós. É esse Deus que ainda nos premia. É esse Deus quem vai sustentar a sua vida nessa hora. Os braços fortes do Senhor vão te sustentar. Os braços fortes do Senhor vão te proteger. Então esse é o momento que nós vamos juntos buscar a Deus em oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos juntos buscar ao Senhor agora. Querido Deus, nós sabemos, Pai, que Tu reinas soberano. Nós sabemos que tens controle sobre todas as coisas, sobre tudo, Deus, Tu tens controle. Sabemos também, Pai, que apesar de nós sermos pequenos,
pelos méritos de Jesus Cristo, teu Filho, nós podemos chegar até a tua presença. E nós queremos chegar agora, Deus, à tua presença para te agradecer, para te bendizer, para te louvar, para dizer que tu és o Deus da nossa vida, para dizer, ó Pai, que nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que tens feito por nós e em nós, pela provisão do Senhor, pelo perdão dos pecados. Nós te louvamos e te agradecemos porque nós temos esperança de vida eterna. Deus, eu sei que muitas pessoas nessa hora também têm desafios gigantes, Deus. Famílias com desafios gigantes. Nós queremos agora apresentar também os nossos pedidos ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, Deus, as nossas próprias vidas e famílias, pedindo o cuidado do Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine, Deus, a vivermos a vida no lar, em família, em paz e para a glória do Senhor. Que as nossas casas, Deus, sejam locais da Tua presença gloriosa e bendita. Deus querido, se existem famílias nesse momento passando por conflitos, casais em conflito, dificuldade na educação dos filhos, nós pedimos uma intervenção da Tua graça e do Teu favor. Nós rogamos também, Deus, pelas pessoas que estão em tratamento de saúde, algumas em casa, outras internadas. Nós queremos pedir também, Deus, a ação do Teu Espírito, visitando-as, curando-as. Peço também, ó Deus, por aqueles que são cuidadores, sejam familiares que estão cuidando, sejam profissionais da saúde que estão cuidando. Nós rogamos, Deus, que eles sejam protegidos, abençoados, renovados nas suas forças, Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem curado, o Senhor tem animado pessoas que estavam tristes, o Senhor tem, Deus, tocado nos corações e também as feridas da alma, Deus, o Senhor tem colocado do remédio do Senhor. Deus, nós te pedimos pelo nosso país, especialmente pelos nossos governantes. Nós pedimos mais uma vez, Deus, que o Senhor governe sobre eles. Que eles sejam, Deus, abençoados pelo Senhor, mas que também sejam corrigidos pelo Senhor, porque o Senhor tem poder para isso, Deus. E que o Senhor use a vida deles, Deus, como instrumento Teu. Deus, nós precisamos da intervenção que vem do alto na vida de todos aqueles que lideram sobre nós. Pai querido, eu quero também pedir ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine a ser igreja nesse tempo de distanciamento social, nesse tempo que nós não temos os cultos no templo como tínhamos antes, mas nós continuamos sendo igreja do Teu Filho Jesus. Ensina-nos, Deus, a levarmos esperança, a levarmos a mensagem do amor do Senhor. Ensina-nos, Deus, a manifestarmos o amor do Senhor nesse tempo. Deus querido, opera em nossas vidas, para que a gente não fique esperando isso passar, para vivermos intensamente a vida com o Senhor e darmos um testemunho do Senhor na sociedade, mas que seja agora, Deus, que seja nesse tempo, o momento de nós aprendermos a caminhar contigo e cuidarmos de pessoas e evangelizarmos pessoas, discipularmos aqueles que o Senhor colocar perto de nós. Ajuda-nos, Deus, a cumprirmos a missão nesse tempo de distanciamento. Deus, muito obrigado por estarmos adorando ao Senhor, por estarmos cultuando ao Senhor. Muito obrigado por podermos cantar louvores a Ti, orarmos ao Senhor e meditarmos na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse também é um momento especial do culto, momento em que nós podemos adorar a Deus, entregando dízimos, entregando ofertas. Eu quero te dizer que a igreja não parou, nós continuamos avançando. Prova disso é que nós estamos juntos aqui adorando a Deus. E eu quero continuar a te encorajar, para que mesmo não estando no templo, como talvez você estivesse acostumado a entregar o seu dízimo ou a sua oferta, mas que você possa permanecer fiel. Como expressão da sua gratidão e da sua adoração, você continua entregando o seu dízimo e a sua oferta
e você pode fazer isso através dos dados bancários que serão colocados agora à sua frente. Esteja atento e que isso faça parte também da nossa adoração ao Senhor. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Já adoro o Senhor em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença. Eu quero contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Nesse momento, nós temos a alegria, nós temos uma oportunidade maravilhosa, que é de meditarmos juntos na palavra do Senhor. E nós vamos dar sequência àquilo que temos feito já há algum tempo, que são as meditações, as reflexões bíblicas dentro da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Agora nós estamos terminando o capítulo 2 e tem um texto muito desafiador para nós, extremamente desafiador para a igreja desse tempo. E eu peço ao Senhor que nos ajude a interpretá-lo da melhor forma,
para que possamos tirar as melhores lições para as nossas vidas, para as nossas famílias e para a igreja. Eu quero ler esse texto junto com você. Por isso eu te peço para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 11 a 15. 1 Timóteo 2, de 11 a 15, nos diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Eu não te falei que o texto de hoje era desafiador para nós? Não importa se a gente vai... que linha nós vamos tomar aqui, mas é certo que nós temos um grande desafio pela frente. Quantos sermões você já ouviu nesse texto? O que o Senhor tem para a mulher na igreja? Qual é o papel da mulher na igreja? E qual é o papel do homem na igreja? Nós vamos conversar, nós vamos refletir juntos um pouco sobre essa questão de gênero e o plano de Deus e como isso deve acontecer na igreja. E o meu objetivo é que nós consigamos aprender juntos sobre esse tema que é tão importante, tão relevante e super contemporâneo. Quando nós chegamos nesse versículo 12, eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, normalmente dá pano para manga. E eu acredito que, mais uma vez, não vai ser diferente. Estudando esse tema, estudando esse assunto, eu entendi que há duas correntes de interpretação dos papéis do homem e da mulher dentro da comunidade cristã. Uma corrente tem o nome de corrente complementarista, é o complementarismo. A outra corrente denomina-se igualitarismo. E eu quero começar falando disso um pouquinho. O igualitarismo defende que o homem e a mulher são essencialmente iguais e sem distinção de papéis. Esse é o igualitarismo. Já o complementarismo defende que o homem e a mulher são essencialmente iguais, há concordância nisso, mas com papéis diferentes e complementares, daí o nome complementarismo. Então essas duas visões concordam que homem e mulher foram criados à imagem e semelhança do Senhor, possuem dignidade, possuem valor, devem ser respeitados. Eles começam a se distanciar ou entram em desacordo na questão dos papéis, na relação de autoridade e submissão, tanto no lar quanto na igreja. É aqui que eles começam a pegar caminhos separados, caminhos diferentes. Complementaristas creem que homens são chamados a usar a sua autoridade dada por Deus para servir às mulheres de maneira exemplificada por Cristo, como Cristo ama e serve a igreja, com amor sacrificial, para que as mulheres então floresçam, para que as mulheres então sejam alvo desse amor sacrificial. Complementaristas creem que o casamento bíblico deve reproduzir o modelo do casamento de Cristo com a igreja. Deus chama o homem para liderar, amando a sua esposa de uma maneira sacrificial, assim como Cristo ama a igreja. Deus dá à mulher a responsabilidade de receber essa liderança amorosa e exemplificada por Cristo de maneira submissa e respeitosa, assim como é ordenado para a igreja. Essa é a visão complementarista. Em essência, é isso.
Eu quero conversar com você sobre esse tema. E eu tenho certeza que esse não é um assunto que possa ser esgotado num espaço como esse, num tempo como esse. E talvez você, ao final, fique com algumas perguntas. E eu estou à disposição para te ajudar a respondê-las. Mas eu tenho um objetivo de que a gente possa entender de forma mais ampla essas questões. Por isso, antes de eu entrar propriamente no texto bíblico, eu quero te pedir para não confundir complementarismo com machismo. Há uma distinção conceitual entre eles. O machismo sugere uma superioridade masculina em modelos normalmente tóxicos. E o complementarismo defende a complementaridade dos gêneros, de tal forma que o homem não é superior à mulher, mas ele a complementa. Então, complementarismo não é machismo. Para os complementaristas, homem e mulher foram criados distintos um do outro, estrutural e funcionalmente, mas ambos são marcados pela imagem de Deus e têm a mesma posição e valor diante de Deus. Em outras palavras, homem e mulher são iguais diante de Deus, mas distintos um do outro. Uma outra palavra que eu quero dar também nessa direção é a seguinte: não confunda igualitarismo com feminismo. Não é a mesma coisa. O feminismo, e eu estou trabalhando o conceito de feminismo aqui como uma ideia de que feminismo defende a superioridade da mulher em modelos normalmente tóxicos, e o igualitarismo defende a distinção do gênero masculino e feminino, não naquilo que é essencial, ou seja, que homem e mulher não têm, eles são iguais na essência e não existe hierarquia entre eles. Mas não confunda isso com feminismo. O termo feminismo no Brasil, num ambiente conservador, ele tem ele soa negativo, soa pejorativo. Ainda que eu concorde que em determinadas situações ele possa ter uma visão, possamos ter uma visão positiva dele. Mas eu acho impossível, no tempo de hoje, no Brasil, não associar conceitos ou imagens do feminismo extremado e tóxico que nós vemos nas redes sociais e na mídia. O feminismo não é um movimento único. Eu acredito que as duas primeiras ondas do feminismo, que defendiam a igualdade entre homens e mulheres, que lutavam por maior espaço no mercado de trabalho, por maiores oportunidades, que buscavam diminuir desigualdades sociais ou culturais. E, de fato, quando eu olho para a história desse movimento, é possível encontrar isso. Mas o que nós vemos hoje no Brasil é uma terceira onda, que está muito mais ligada a desconstruir a questão de gênero, a liberação sexual e ao aborto, por exemplo. Não é isso que é a corrente igualitária. Então, nós não devemos confundir complementarismo com machismo, nem igualitarismo com feminismo. Um machista pode se esconder atrás do conceito complementarista? Sim. Uma feminista pode se esconder atrás da corrente igualitária? Também pode. Isso é verdadeiro. Mas não é a mesma coisa. Por isso eu quero te pedir que antes que a gente entre também no texto de 1 Timóteo, a gente perceba como que essas duas correntes de pensamento interpretam outras passagens bíblicas. Porque quando nós entendemos como eles interpretam outras passagens, vai fazer mais sentido a interpretação do texto de Paulo a Timóteo. Por exemplo, sobre a criação. O igualitarismo, ele não vê a mulher inferior ao homem por ser criada depois. Porque um dos pontos essenciais da ideia de que o homem é cabeça ou líder sobre a mulher é de que o homem foi criado primeiro e de que a mulher foi criada para o homem. Então, o complementarista vai dizer, olha,
O homem tem autoridade sobre a mulher desde a criação. Ele foi criado primeiro e a mulher foi criada para ele. O igualitarismo vai dizer, não, o fato de ter sido criado primeiro não faz dele necessariamente líder. Porque ela foi criada, ela o completou. E eles viviam juntos em harmonia. E não havia relação hierárquica nesse início. Não há nenhuma menção de Deus nesse início, ou nenhuma ação que pudesse enxergar uma relação hierárquica. E aí o outro lado, o complementarismo, vai dizer, não, mas ela foi colocada para auxiliar o homem. Como que não há? E esse debate vai caminhando, e o igualitarista diz, ei, mas o Espírito Santo é nosso auxiliador. É Ele quem nos auxilia. Há passagens que se referem a Deus como o auxiliador. E isso não faz dele subordinado hierárquico de ninguém. Então isso também não vale. Essa não é uma boa interpretação. Gênesis, no capítulo 2, revela que homem e mulher, o projeto é que eles fossem uma só carne. Na visão igualitária, essa é a essência da questão. Ele não é maior, ela não é maior, eles são iguais, eles são uma só carne. Quando nós olhamos a questão da criação, é mais ou menos isso que o modo como essas correntes vêm. Aí surge a queda. O homem e mulher pecaram, e o igualitarismo diz, o pecado corrompeu os relacionamentos, corrompeu. Ambos concordam com isso, na verdade. Mas o igualitarismo vai dizer, o modo como essa corrupção se manifestou na relação homem e mulher, é aqui que está o ponto da discórdia. É que, para o igualitarista, a hierarquia surge a partir da queda. A queda é que sugere que, por causa do pecado, a mulher seria subserviente ao homem. Então, não era o propósito original de Deus esse processo hierárquico, mas resultado da queda. Após a queda, a mulher serviria ao homem, e o homem teria liderança para com a mulher. Assim, aquele relacionamento de igualdade existente na criação, com o pecado ele é degradado. E há uma tendência agora hierárquica que foge ao plano original de Deus. Na visão complementarista, que concorda que o pecado corrompeu relacionamentos, é que o problema, mas eles mostram um outro entendimento. Eles dizem assim, agora a mulher não quer mais obedecer ao homem. Aquela mulher que o auxiliava, aquela mulher que era aberta para cumprir isso, agora ela não quer mais. Agora, por causa do pecado, ela não quer se sujeitar. E o homem, por causa do pecado, ele não ama e serve essa mulher como era o propósito original de Deus. Ele não a protege convenientemente. Ele não manifesta a sua liderança amorosa, mas ele quer abusar dessa mulher. Então, na visão complementarista, o homem agora não consegue amar, proteger, cuidar, como no propósito original de Deus, e nem a mulher consegue facilmente se submeter à liderança desse homem. Então, nós vimos a criação um pouquinho, vimos a queda, mas e a redenção? Como que eles pensam? A visão igualitária pensa que a base pecaminosa que gerou aquela hierarquia do homem mandar na mulher, ela é abolida em Cristo. A igualdade é restaurada e remete ao projeto original que estava lá na criação. Então agora eles têm atitudes mútuas. Um serve ao outro, um ajuda ao outro, eles caminham juntos, eles são iguais.
Na redenção, mulher e homem recebem dons, recebem chamados e cumprem seus chamados em posição de igualdade. Homens e mulheres devem exercer seus dons e servir a igreja, a sociedade, em posição de igualdade, assim como era na criação. Já os complementaristas vão dizer o seguinte: não, o que Deus quer restabelecer na redenção é aquele padrão em que o homem é o cabeça e que deve amar e proteger, e agora em Cristo Jesus, ele novamente é capaz de exercer o seu papel, a sua função de líder amoroso, protetor dessa mulher. E isso, então, e a redenção também faz com que essa mulher agora, em Cristo, ela seja capaz de receber bem, de ser receptiva a essa dedicação do homem. Então, tanto no lar quanto em casa, o homem lidera essa mulher em amor, e essa mulher se abre para esse homem, visto que ela é amada e que ela é protegida por ele. Então, nós vimos as duas ideias na criação, na queda e na redenção. Agora, nós podemos olhar um pouquinho o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, que é o texto que lemos. Nós já sabemos que Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, que deveria ser lida diante da igreja, e Paulo está orientando aquele jovem pastor de como ele deveria cuidar da igreja de Éfeso. Sabemos também que havia em Éfeso falsos mestres que estavam trazendo muita dificuldade, assolando a igreja e adoecendo a igreja, e que Timóteo deveria enfrentá-los. E sabemos também que Éfeso era uma cidade rica, de grande circulação de dinheiro, e que as mulheres greco-romanas, elas tinham boa condição econômica e social, e elas haviam se convertido e estavam também na igreja. Lembram do sermão, quando nós tratamos da questão da vestimenta, do cabelo, do ouro, da postura que deveria ser diferente por causa da presença dessas mulheres. Então, esse é o contexto de Éfeso. Éfeso também era um local de grande idolatria. Era um local que as pessoas saíam de vários outros locais para irem adorar no templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então, esse é o contexto. Paulo está escrevendo a Timóteo, orientando, e agora ele começa a tratar dessa questão da mulher. Já havia falado antes sobre a roupa da mulher, já havia falado antes sobre a vida de oração do homem. E o que a gente pode perceber é que esses falsos mestres, eles estavam conseguindo atingir mais em cheio o coração das mulheres lá em Éfeso. Porque não a primeira carta, mas a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim, ó: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Dá a entender que os falsos mestres tinham conquistado um espaço e estavam influenciando essas mulheres. Essas mulheres estavam dedicando atenção a eles. E essa mensagem, então, de Paulo a Timóteo, de que a mulher devesse aprender em silêncio, com toda submissão, vem tratar desse assunto que estava trazendo dificuldade para a igreja. Então, vamos entrar nisso aqui agora. Primeiro, a ordem de Paulo é para que a mulher aprenda. No judaísmo não era assim. O rabino Paulo corta completamente, ele muda completamente o paradigma. Ele diz que a mulher deve aprender. A principal orientação dessa frase é essa. No judaísmo, no ambiente onde os homens ficavam e podiam aprender, a mulher nem sequer podia estar. Ela ficava num outro local, como se fosse uma galeria, e ela olhava o homem daquele local, e este sim, ele poderia ensinar e poderia aprender, e aquele era um ambiente exclusivo para os homens. Então, o cristianismo, nessa altura do início da igreja cristã, já tem um outro entendimento de que a mulher deve aprender.
Se parasse aqui, estava tudo jóia. O problema é que quando vai explicar o como, a gente começa a ter dificuldade. Porque ela deveria aprender em silêncio e em submissão. O que é isso? Põe uma mordaça nela, assim, quando ela chega? Será que é isso? Nós já estamos quase nessa fase, a gente está colocando máscara, né? Então, para mordaça, falta pouco agora. Mas não era isso, não. A mesma palavra, quando nós lemos no versículo 2, que deveríamos orar pelas autoridades, para que nós tivéssemos vida mansa, tranquila, é a mesma palavra que aqui é usada como silêncio. Essa mulher deveria estar num ambiente onde ela pudesse aprender em paz, com serenidade, com mansidão, que é um ambiente próprio para que haja essa relação ensino-aprendizado. Ali não era local de intriga, ali não era local de confusão, nada disso. O local do ensino precisa ser um local que haja paz para que o ensino seja adequado. Então não tem nada a ver que ela não poderia, que ela teria que colocar uma mordaça, que ela não poderia falar, que ela não poderia perguntar. Não é disso que o texto fala. E a ideia da submissão, a gente começa a ter visão diferente entre os igualitaristas e os complementaristas. Para o igualitarista, silêncio e submissão é a mesma ideia. Ela está em silêncio, ela está submissa a quem está ministrando a aula. Mas os complementaristas dizem que agora não se trata só disso, que a ideia de submissão é porque há um homem ensinando, e seja no lar, seja na igreja, a mulher não deve exercer liderança sobre esse homem, porque esse é o propósito original de Deus. Então, na visão complementarista, aqui já começa a desenhar uma ideia diferente. E no versículo 12, que é o versículo seguinte, a coisa esquenta ainda mais, porque diz assim: eu não permito que a mulher ensine. Paulo mandava que ela aprendesse, mas não que ela ensinasse. Nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Então, o versículo 12 anda umas casinhas nessa questão. Porque a mulher poderia aprender, mas não poderia ensinar. O que na visão complementarista diz, olha, está reafirmando que a posição da mulher em relação ao homem é de submissão. Então, ela pode aprender desse homem, mas ela não deveria ensinar esse homem. Ela não deveria exercer autoridade sobre ele. E diz mais, diz que nós estamos no final do capítulo 2 e que Paulo já está lançando luz para o que ele falaria no início do capítulo 3. O que tem lá no capítulo 3? Quais são as qualificações dos pastores, dos diáconos, dos líderes da igreja? Que qualificações essas pessoas precisam ter? É o capítulo 3, logo na sequência, um pouco mais à frente do texto. Então, o complementarista diz, está vendo? Ele está começando a entrelaçar aqui as ideias e ele está dizendo, a mulher não pode, não deve, não pode, na verdade, exercer liderança sobre o homem, seja no lar, seja na igreja. Por isso que ele não permitia que ela ensinasse, mas que ela poderia aprender. Porque o fato de ensinar homens daria a ela posição de autoridade sobre esse homem, e essa autoridade nunca foi dada por Deus a ela. Aqui já é uma crise, porque então ela não pode ensinar nunca, em circunstância alguma, e aí há muita divergência sobre isso, e eu vou tentar simplificar, porque isso aqui já é muito complexo, e eu vou tentar simplificar. O pensamento mais brando, e a meu juízo mais fácil de ser compartilhado aqui, é de que a mulher pode sim, ela poderia ensinar desde que aprendesse primeiro, desde que ela não ficasse atrás dos falsos mestres, como o texto lá de 2 Timóteo que nós já lemos, aprendendo aquilo que não era verdade. Então, quando ela aprende a verdade, ela pode ensinar, desde que, como que o complementarista vê isso? Ela esteja debaixo da autoridade masculina. E a autoridade masculina seria de quem? Do pastor da igreja. Então, ela poderia, debaixo de autoridade, ensinar. E a carta toda vai dizer que o principal grupo que ela devia ensinar eram as próprias mulheres. Então, ela poderia pregar, ela poderia orar, ela poderia ensinar, mas desde que estivesse debaixo de uma autoridade masculina.
Eu quero ler pegar uma outra passagem, por exemplo, capítulo 4, versículo 13, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Por que Timóteo podia ensinar? Porque ele era o homem de Deus, ele era a autoridade de Deus ali. Então, a autoridade de Deus era dada ao homem, logo este poderia ensinar, e a mulher poderia aprender. E a mulher, ela só poderia ensinar se ela estivesse debaixo da autoridade desse homem, que era a autoridade na igreja. Ou seja, ela não poderia ser pastora da igreja. Não poderia ela exercer autoridade plena na igreja. Esse é o ponto que os complementaristas, tem correntes dentro, mas em síntese, pensam esse texto, de que o que está em questão aqui não é se ela pode pregar, ensinar, orar, não é isso, mas que é muito maior que isso, que o capítulo 3 lança à luz. Ela não deve ser pastora, porque ela estaria sendo colocada numa posição de autoridade sobre todas as mulheres e também sobre os homens, e isso não é o projeto de Deus para a mulher. Já os igualitaristas vão dizer: epa, calma lá, o que está havendo aqui? Não é assim. Esse trecho da palavra de Deus vale apenas para as mulheres de Éfeso. Para essas mulheres, elas não eram aptas para ensinar, sobretudo porque elas não tinham aprendido nada. Elas tinham aprendido com gente que estava ensinando mentira e não verdade. Eles eram falsos mestres, e é com eles que elas estavam aprendendo. Então, elas não estavam aptas a ensinar, não porque elas não fossem aptas ou não pudessem se tornar aptas em tempo algum. É que antes elas precisavam aprender com Timóteo. Antes elas precisavam aprender a verdade. Então, essa menção faz sentido para a igreja de Éfeso, mas não faz sentido para o restante da cristandade. Era uma questão local, que deveria permanecer ali, tão somente. E não se estender para outros tempos, nem para outras igrejas, porque era uma questão que estava sendo tratada ali. Interessante esse texto, porque então ele não valeria para nós, ele não valeria para outra igreja, ele não valeria para outra época. Ele era um texto que se aplicaria para a igreja de Éfeso, mas não mais para nenhuma outra igreja. Os igualitários afirmam também, então, que essa proibição não é universal. É como se tivesse assim: no momento eu não permito que a mulher exerça autoridade aqui. Para complicar o caso, eu não vou entrar nisso hoje, não é possível. Paulo escolhe uma palavra, quando ele fala de ensino, que ele não usa em nenhum outro lugar da Bíblia. Não há outra menção a essa palavra. Isso, às vezes, compromete a interpretação. Mas, em linhas gerais, o igualitário vai dizer isso. Isso valia para Éfeso e para aquelas mulheres, mas não vale para outras igrejas, para outros tempos, nem para outras mulheres. É uma questão local e circunstancial. Mas o versículo 15, ao invés de ajudar, ainda complica mais. Vai falar assim: agora vamos resolver com o versículo 15 essa questão toda. Mas olha o que o versículo diz: que essas mulheres, elas seriam salvas tendo filhos, se permanecerem em fé, amor e santificação com bom senso. Será que há algum outro tipo de salvação aqui? Que não seja por Cristo, mas que seja por ficar grávida, por ser mãe? Será que é isso que Paulo está sugerindo? Vamos lá, vamos tentar enfiar a mão nesse vespeiro também. Primeiro que me chama a atenção, me salta aos olhos a ideia de que um atributo, algo que é exclusivo da mulher, seja colocado em conta, que é o fato da maternidade. Agora, o assunto maternidade aparece. Ela será salva tendo filhos. Antes, no 14, diz que Adão
ele não foi iludido, mas que a mulher dele, Eva, é que foi iludida. E ela caiu em transgressão. Ela foi a primeira a pecar. Não foi a primeira a ser criada, mas foi a primeira a pecar. E qual que é a ideia que o complementarista vê aqui? Está vendo? A gente olha por isso desde o começo. Foi só a mulher querer passar na frente do homem, não respeitar a autoridade do homem, que deu problema. O que ela foi dar ideia para essa serpente? O que ela fez? O erro acontece exatamente quando ela não segue essa orientação de Deus de se submeter à autoridade masculina. Mas que não era um caso perdido. E aí aparece o versículo 15, apontando uma possível solução. Os igualitaristas vão dizer assim, não, nada disso. O fato de Eva ter pecado primeiro não a faz nem pior, nem inferior ao homem, a Adão. Porque ele também pecou, ele também não permaneceu em fidelidade a Deus. Então, colocar essa conta toda para Eva não é justo. Ambos erraram, ambos cometeram falhas e ambos foram punidos. Não foi apenas Eva que foi punida, o homem também foi punido. Então, a visão igualitarista está dizendo, olha, eu não posso dizer que a mulher precisa ser subserviente ao homem pelo fato dela ter pecado primeiro, não. Porque o homem também pecou. E quando Deus vai tratar com o homem. Deus não vai tratar com a mulher. Esse ponto é um ponto interessante que aparentemente é contra a visão complementarista, mas eles dizem, está vendo? Para Deus a liderança é do homem. Deus não falou nada, Deus não procura a mulher para falar com ela, mas ele procura o homem. Por quê? Porque ele tratava com o cabeça, que era Adão. Aí eu havia pulado, mas eu consegui chegar no versículo 15, em que tem a questão da mulher tendo filhos ser salva. Vamos tentar entender isso um pouquinho. Primeiro é que o que está sendo comparado aqui é o seguinte: a liderança da igreja é uma liderança por vocação. Então você tem o chamado de Deus, a vocação de Deus, não é uma profissão. No capítulo 3 nós vamos ver isso mais detidamente. E aqui ele está tratando a maternidade também como uma vocação. Essa é uma questão importante para nós entendermos. Por quê? Porque a questão da maternidade em muitos círculos hoje, sobretudo em casais jovens, é um ponto esquecido, deixado de lado. Muitos casais já não trabalham, não têm no seu planejamento familiar ter filhos, por diferentes motivos, e eu não estou aqui dizendo que eles são legítimos ou não legítimos, isso merece uma atenção própria. Mas eu estou dizendo que o texto está colocando em contraste que assim como há pessoas vocacionadas para a liderança de igreja, e eu não estou entrando nem se é homem ou se é mulher, há mulheres, agora sim especificamente há mulheres, que se realizam na vocação de mãe. Essa é uma primeira questão. A segunda é que para mim é claro, o complemento do texto revela. Se ela permanece em fé, amor e santificação, então não é o fato dela ser mãe, mas é o fato de permanecer nisso, com bom senso. Então qualquer pessoa, homem ou mulher, com filhos ou sem filhos, que permaneça na fé, amor, santificação e bom senso, isso revela que essa pessoa está com Deus, que essa pessoa, portanto, será salva, mesmo que ela tenha cometido erros, mesmo que ela tenha cometido falhas. Quero caminhar para o final desse texto, dessa reflexão. Então, esse versículo 15 diz que Deus tem perdão para pessoas que erraram. Eu não sei exatamente se eu consegui ser preciso, porque é bem complexo. Nesse tempo não é tão fácil de tratar dessas coisas. Que existem duas correntes que a questão não é interpretar esse texto ou essa passagem.
eles olham para a Bíblia de um jeito diferente. Eles olham para a criação, para a queda, para a redenção de um jeito diferente. E quando eles chegam no texto, eles refletem esse pensamento que eles têm do todo. E eu não sei exatamente, e talvez você nunca nem tivesse ouvido falar disso, mas você se identifica com uma corrente ou outra, mesmo sem ter estudado a teoria. Mas dentro de você, você assimilou ou estudou, talvez você tenha estudado, mas você tem uma assimilação com uma determinada corrente. Então, assim, pastor, o senhor vai ficar definindo aqui qual que é a corrente nossa ou da igreja? Ainda não, eu quero concluir indo numa outra direção. Porque esse texto e essas reflexões sobre gênero, eles trazem reflexões para muita coisa. A primeira que me chama muita atenção é se eu e você sabemos explicar biblicamente para um pré-adolescente de 11 anos ou para uma criança de 9 anos, se perguntar assim, o que é ser homem? O que é ser mulher? Você consegue explicar para uma menina, biblicamente, o que é ser mulher? O que é diferente do homem? Ou para um homem, o que é ser, para um menino, o que é ser homem? Se há diferença, e que diferenças há? Nós vivemos um tempo em que essas diferenças elas estão cada vez mais diminuídas. Cada vez mais. E eu quero te alertar para isso. Deus fez homem, Deus fez mulher. E é independente se você é complementarista ou igualitarista. É preciso que nós passemos a avaliar o que de fato Deus quer do homem, Deus quer da mulher. Cuidado com os seus relacionamentos afetivos, com as pessoas que você está construindo uma vida afetiva, sem levar em conta questões como essa. Dificilmente um relacionamento vai vingar com uma pessoa que pensa como um complementarista unido a uma pessoa que pensa como igualitarista. É certeza de dar errado. As expectativas são diferentes e elas serão frustradas. Elas necessariamente serão frustradas. Quero ainda dizer que, independente se a pessoa é igualitarista ou complementarista, nós não podemos admitir qualquer tipo de abuso. Igreja de Jesus não pode conviver, coadunar, permitir com nenhum tipo de abuso. Nenhum. Se é abusivo, não é cristão. Jamais. Seja do homem para com a mulher, seja da mulher para com o homem, seja do adulto para com a criança, seja do adulto para com o idoso, do jovem para com a idosa, seja quem for. Esse texto nos ajuda a refletir sobre isso. Esse texto, de certa forma, resgata o valor também da maternidade. O projeto de Deus é que seu povo tenha filhos. Que esses filhos sejam ensinados por pai e mãe, segundo a palavra do Senhor, para que essa família, ela glorifique ao Senhor na terra, ela sinalize o reino na terra. Eu quero fechar sendo bastante transparente com você. Pastor, o senhor falou, mas qual é a sua opinião? Eu não quero fechar sem me expor. E eu te confesso que estudar isso aqui mexeu comigo. Eu concordo com a posição de que há complementaridade. Concordo com a ideia de que Deus tem, ao longo da sua palavra, revelado, tanto no Antigo quanto no Novo, que há uma liderança que é do homem.
O problema é que nós, homens, nós temos feito de tudo, para não cumprir esse chamado que é nosso. Vai falar, exceções, há exceções. Se você é a exceção, me perdoe, eu não estou falando de você. Mas quando a gente olha para o nosso universo, nós vemos homens egoístas, ensimesmados, que fazem muito mais por si mesmos do que por suas esposas e filhos, quando casados. Que muitas vezes abusam da proteção que os pais lhe conferem, quando já são homens formados. E por aí vai. Mas isso não pode, a meu juízo, nos levar então à ideia de que porque os homens não estão acertando corretamente o papel que Deus tem para eles, que a gente diga, olha, isso não existe. Eu continuo crendo que exista. E penso que a chave, desde o início, desde a história de Adão, está muito mais ligada à omissão do homem. É essa omissão do homem, essa inadequação do homem que abre espaço para muitas dificuldades. Você vai dizer, pastor, mas tem homem que é assim, e a sua mulher não o corresponde. É verdade também. Também é verdade. Não é porque os homens têm falhado que isso dá autorização para uma mulher falhar. E a gente não pode ignorar que existem acertos, mas também erros de parte a parte. Na igreja, me parece que seria estranho, seria difícil imaginar que a liderança que exista dentro de casa, ela fosse contrariada no ambiente dentro da igreja. Então, pensar que um homem é o líder da casa, mas ele não seria, mas no ambiente da igreja ele seria liderado, eu tenho dificuldade com isso. Então, de certa forma, eu concordo com a ideia complementarista de que há uma linha de liderança do homem, seja para casa, seja para a família. Mas entendo que a igreja, Deus deu à igreja. Nós vamos tratar disso na próxima reflexão. Mas eu vou dar uma palhinha porque tem a ver com isso aqui, é um desenrolar. Mas Deus deu à igreja o discernimento sobre quem é o vocacionado. Deus dá dons também às mulheres. E a mulher também pode pastorear. Ela recebe dons e ela pode exercer, mas parece contraditório. Mas me parece que ela precisará, sendo casada, da anuência do seu marido e do reconhecimento da igreja local. E jamais poderá ser ela pastora numa igreja sem a liderança masculina. Você está dizendo porque isso você é homem. Eu quero dizer, talvez possa ser. É verdade, talvez você esteja certo. Eu gostaria que não fosse, mas quem nós somos mexe com isso aqui. Mas eu de fato creio que a Bíblia revela que há uma autoridade masculina, que Deus chamou o homem para a liderança. E que nós precisamos urgentemente construir isso com os homens e com as mulheres. Se você ficou com mais perguntas que respostas, eu quero te dizer que faz parte do jogo, faz parte do crescimento. Às vezes a gente não tem nem pergunta, porque a gente de fato nunca olhou para aquilo. Eu concordo absolutamente que aquilo que normalmente a gente vê na sociedade, aquilo que normalmente repercute na igreja, é distante do modelo de Deus e nós precisamos corrigir isso para ontem. Os homens precisam exercer liderança dentro de casa, proteger suas mulheres e servi-las com amor. E as mulheres precisam receber essa liderança de forma aberta, espontânea. E esse crescimento complementar é bom para ambos.
A mulher pode estudar, pode trabalhar, pode... Não vou nem falar disso, não é disso que se trata. Isso, esquece isso, já passou, não é isso. Mas cuidado, porque até onde eu posso estudar, à medida que o igualitarismo ele atinge as mulheres, o mesmo argumento é usado, e eu respeito isso, eu respeito quem é igualitário. Mas para mim esse é o limite. Esse argumento não deve ser usado para outros grupos. O mesmo argumento. Por quê? Porque o limite está posto. A espada está colocada. Então, quando eu vejo algumas igrejas de viés igualitário que abriram-se já há algum tempo para esse universo mais igualitário, abrindo-se, por exemplo, para pastores homossexuais, eu vejo que perdeu-se a mão. Mas é verdade também que às vezes a gente fecha e não permite que a mulher nem faça oração silenciosa na igreja. Isso nunca foi projeto de Deus. Também é verdade. Também é verdade. Então eu tenho temor e tremor. E peço que o Senhor nos dê misericórdia, nos trate com misericórdia, para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis entre homem e mulher, desde sempre. Se você namora, se você é noivo, se você é casado de muito ou pouco tempo, que nós possamos criar os nossos filhos com a graça de Deus, para que eles exerçam masculinidade e feminilidade como Deus quer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, quero te agradecer pela tua palavra, até mesmo quando ela é tão desafiadora para interpretar quanto essa. Essa área mexe com a gente, Deus. Conosco, com os nossos filhos. Eu quero te pedir, Deus, que a gente aprenda a se amar e a se respeitar e a se edificar mutuamente. Que nós consigamos ser homens e mulheres do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a construir na igreja e na sociedade um modelo que seja glorioso aos teus olhos. Famílias e relacionamentos que sejam gloriosos aos teus olhos, que apontem para o Senhor. Tem misericórdia de nós todas as vezes que nós não temos conseguido isso, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Eu estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida. O teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou.